Tenha suas Bíblias. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Eu falei isso aqui quarta-feira, mas eu quero voltar, porque é um assunto muito importante a nós. E que Deus amplie mais esse assunto essa noite, ajudando nós nesse entendimento. E vamos ver, pela graça de Deus, vamos partir o pão, né? Tiago 1, no versículo 2. Vamos ler então. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a vossa prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta de coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá deliberadamente e o não lança em rosto. Será dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao mar, à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante, inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Feche seus olhos, irmãos. Tiago está se expressando de uma situação que todos os filhos de Deus vão passar, Pai. Ajude-nos, Pai, essa noite a penetrar diante da Tua presença e abençoe os Teus filhos, os que estão aqui, Senhor, pela graça do Senhor. Ajude-nos, Pai, que necessitamos do Teu Espírito Santo para conduzir. É Ele que é o ensinador. Por isso, entregamos, Pai, a Ti o meu pensar, o meu agir, tudo em Tuas mãos. Dirija o meu falar, Pai, e que possa ser bênção ao Teu povo. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos, quando a gente se depara com isso, a gente vai se lembrar de uma grande coisa. Eu quero que vocês prestem bem atenção na narrativa. Porque Tiago aqui ele está dando boas informações para nós em relação ao que acontece com nós quando tomamos a fé como ela é. Preste bem atenção, ele vai dizer assim, ó, no verso 3, no versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, toda a fé que foi dada aos filhos de Deus, toda essa fé que você recebeu, ela tem que ter paciência. Abraão é o pai da fé. Ele mostrou paciência. Ele esperou uma promessa por muito tempo. Mas cada vez mais ele tinha confiança que aquele seria mais poderoso. E tem uma coisa, você percebeu? O corpo de Abraão e de Sara na Escritura diz que foi transformado para receber o filho da promessa. Isso tem a ver conosco também, mas isso seria como fosse falar sobre adoção. Eu vou dar só uma parte disso. Você está sendo transformado em espírito. A palavra da mensagem, alarido, que essa mensagem para esse tempo, ela está transformando o teu espírito. Para depois você será transformado o seu corpo. Por isso que nós não vamos preceder, nós não vamos impedir a ressurreição. Primeiro ressurgirão os mortos e depois os nossos corpos serão transformados. É o mesmo princípio que aconteceu com Abraão. Agora preste bem atenção, ele vai dizer aqui, ó. Então, precisamos ter fé e ter o quê? Paciência nas promessas de Deus. E ele vai continuar. Tem, porém, a paciência, sua obra
A sua obra é o quê? Quando você tem paciência, a sua obra é o que é? Perfeita. Ela se torna perfeita, porque você esperou no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, não se cansarão. Você percebeu aqui? Então existe a questão clara para dizer, perfeita, se você espera no Senhor, perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta de coisa alguma. Quando ele fala sobre isso, ele fala o que Pedro diz para nós. O que um cristão tem que ter? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor de Deus. Então, isso está ligado com essa perfeição. Agora, ele fala uma coisa assim, se faltar alguma coisa, é para você pedir para quem? O pastor? Está escrito ali. Olhe bem, ele vai dizer assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e não lança em rosto, será dado. Daí você diz assim, mas Deus não é espírito, irmão Arantes? Eu vou pedir a Deus? Sim, você vai pedir a Deus. Agora, Deus, ele usou, que nós já aprendemos muito, ele usou o quíntuplo para ensinar a sua noiva. Aqueles 5 ofícios que está no quíntuplo é para aperfeiçoar a sua noiva. Então você deve guardar muito bem. Não vai ser o fantasma que vai falar, ou o Espírito Santo, não. Deus vai usar um homem, vai usar nesse ministério para poder dar sabedoria. Grave isso, irmão. Isso é importante, irmão, porque a sabedoria, ela está envolvida com uma coisa muito importante. É como você sabe caminhar. E cuidado, proteger. Então, isso leva nessa condição. E quando ele continua dizendo, ele vai dizer assim, ele vai colocar uma condição aqui para você. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando, porque o que duvida, ele vai dizer que é semelhante à onda do mar, que o vento vai e leva para cá, o vento vai e leva para lá. Então ele diz assim, peça com certeza que você vai receber. Deus, ele está mais interessado em passar a verdade, mostrar a verdade para você, que você imagina. Então, ele está aqui, Tiago, mostrando umas coisas claras para nós. Você tem fé? Tenha paciência. Você tem paciência? Você está perfeito. Você precisa de alguma coisa? Peça a Deus. Deus vai fazer isso para você. Se lembra quando eu preguei sobre pedir? Peça. Você viu que Jesus, em todas as ações da vida dele, eles pediram e receberam. E quando não receberam uma petição, Jesus falou assim, falou para André, João, ele falou assim, vocês não sabem o que pedem. Você começa a entender isso? Então, agora eu quero apontar um ponto importante, irmão, porque acho que muitas vezes a gente não fala assim, né? A gente não pode colocar o evangelho como fosse flores, só flores. Não dá para ser assim. E uma coisa importante para você entender, como é que se forma o caráter? O caráter se forma nas provas, nas lutas do dia a dia, nas coisas que acontecem que são lutas para nossas vidas. Caráter só formado desse jeito. Caráter não é formado na tranquilidade. É estressante, né? Agora escute o mensageiro dizer, isso é para nós, igreja. Preste bem atenção no que ele vai dizer. A junção do tempo, a mensagem é a junção do tempo. É quando o tempo está aqui, vai se ligando com uma eternidade. Essa mensagem está falando. Mas olha, escuta o que ele vai dizer. Deus não prometeu um mar de rosa. A Bíblia prometeu alguma coisa nesse sentido?
você vai ser um cristão, vai ser um mar de rosa. Não, ele nunca prometeu isso. Ele está dizendo assim, ó, não falsifique um cristão, dizendo, vai ser uma maravilha, se você for ser um cristão, você vai ser um vencedor, Deus vai te abençoar, vai dar riqueza, vai dar isso. Não é verdade. O que você mais escuta nessas igrejas aí, neopentecostais, né? Não é verdade isso. Escute o que o irmão Bruno vai dizer. Não falsifique a mensagem, dizendo que tudo vai ficar bem, nada vai te fazer mal, nada está acontecendo, não existe provação ou nada. Isto, o irmão Bruno fala assim, ó, isto é errado. Daí você vai dizer, mas irmão, ele não protege? Protege. Ele não guarda? Guarda. Ele cuida? Cuida. Mas ele também nos prova. Escute bem o que vai acontecer. Como disse o poeta, devo eu ser levado ao céu em uma cama de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio, navegaram através dos mares de sangue? Não, Senhor. Que o irmão manda dizer, você pensa que vai assim, só todo tranquilinho, sem problema, parece que está tudo bom. Tem alguma coisa errada, irmão. Se você é um cristão e parece que está tudo a coisa muito boa, cuide, tem alguma coisa errada. Deus não promete facilidade, prosperidade, mas Ele promete graça. A palavra aqui é graça, Ele promete graça para suportar em todo o tempo. É graça que buscamos. O irmão Bruno diz assim, ó, é graça que buscamos. Por que é graça? Será o porquê que o irmão Bruno vai dizer assim, ó, o que nós buscamos é graça. Se lembra o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, orei 3 vezes ao Senhor. E ele falou o quê? A minha graça te basta, Paulo. Então ele não estava liberando Paulo daquela situação, daquele problema que ele tinha, não estava, mas ele dizia, Paulo, estou contigo, a minha graça vai fazer você vencer essas provas. Aqui está o ponto, irmão. Sem a graça em nossas vidas, nós não vencemos nada. Sem a graça que é Cristo vivendo em nós, nós não conseguimos nada. A gente tem que reconhecer isso, porque precisamos disso. E eu quero ler umas escrituras para reforçar isso, irmãos. Está em 2 Coríntios, se você quiser abrir para acompanhar, 2 Coríntios 12, no verso 8. Essa é a expressão que Paulo vai usar para você ter mais clareza, né? Para a gente ter mais clareza agora. No verso 8, 12, 8, 2 Coríntios 12, 8, olha aqui. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para tirar de mim. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, olha assim, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você começou a entender? Quando estou fraco, Paulo fala assim, ó, estou forte. Sabe por que estou forte? Porque eu estou confiando na graça de Deus. Quando estou forte, estou fraco, porque eu estou confiando em minha força, na minha capacidade. E Paulo vai continuar dizendo aqui, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, irmão. Paulo está dizendo assim, ó, ele era um poliglota, ele sabia falar várias línguas, mas ele sempre falou assim, não, eu venho aqui falando no poder do Evangelho, porque ele podia falar várias línguas, várias ações, ele podia usar as expressões técnicas, ele podia usar tudo mais, ele falou assim, não, eu não vim nesse poder, eu vim no poder do Evangelho, irmão. Esse é importante você saber, não é a tua capacidade, porque quando começa a entrar a tua capacidade, tu vai perceber que vai entrar um orgulho ali.
Cuide com isso. Isso acontece muito com pessoas que são muito estudadas. Há um orgulho. Você perceba, irmão. Eu quero que não é que eu estou querendo dizer assim, você não deve ser uma pessoa estudada. Não é isso. Mas eu quero dizer que você deve cuidar com isso. Olhe bem. O que você acha que era o espinho na carne de Paulo? O que você acha? Porque ele orou por aquilo ali? Porque quando Paulo ia crescer, recebeu tão grande revelação, Deus, pesava a mão sobre ele. Não é que... Aí que está. Quando alguém recebe muita revelação, a tendência é o quê? Achar muita coisa. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Eu vou escutar, só escute bem no verso 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você percebeu o que Paulo está falando? Olha só. Tenho prazer na fraqueza, nas injúrias. Injuriar é as pessoas falar mal dele. Nas necessidades. Precisava de alguma coisa. Ele precisava de alguma necessidade. Até uma necessidade natural ou uma necessidade espiritual. Ele está precisando. Nas perseguições. Você começa a entender, Paulo, ele sempre foi perseguido, irmão. Nas angústias. Será que a gente não tem angústias? Daí ele fala assim, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, sou forte. Você percebeu aonde ele dirigiu isso? As angústias deles, as lutas pessoais, as provas na mente, o sofrimento no coração, ele colocou o quê? Por amor a Cristo, eu me entrego a Ele, eu me cedo, eu me rendo. São pontos importantes para ver. Quando você passa uma prova, você faz isso? Então eu vou ler um pedacinho aqui que eu esqueci, aqui, na nossa leitura, né? Olha aqui o que está acontecendo aqui, Quando a gente fala de Tiago, lá no verso, capítulo 1, né? No verso 9, termina assim, Mas gloriar-se-ei o irmão abatido na sua exaltação. Parece estranho, né? Mas é isso aqui, irmão. Quando estou abatido, o que eu faço? Eu louvo e exalto o Senhor. Você se lembra o que acontece com Paulo na prisão? Ele está abatido, ele está preso, ele está no sofrimento. Quem queria estar preso naquele período lá? Dentro de uma corrente, pendurado ali, firmado ali. Quem? Mas ele se exalta no Senhor. Ele abre louvor para o Senhor, mesmo naquela condição. Então, o que está dizendo aqui? Tiago está dizendo assim, mas glorie o irmão abatido, mas na sua exaltação. Não é exaltação pessoal, é exaltação de Deus. Aqui que está falando. Então, você percebeu o que está acontecendo aqui? O irmão Brana, eu peguei várias mensagens de irmão Brana para mostrar essa condição. Você quer ser um cristão? Vai passar por prova. Você quer ser um cristão? Vai ter luta na sua vida. Mas tem uma coisa que eu sei que vai ter: graça. Graça. E olha, escute bem, ele vai dizer assim, na exposição da 7 era, ele vai falar assim, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É isso que disse Pedro. É estranho Deus querer que desenvolvemos um caráter semelhante a Cristo, que vem pelo sofrimento. Olha só o que o mensageiro está dizendo. O caráter de Cristo foi aperfeiçoado pelo que? Sofrimento. Você quer sofrimento? Ninguém quer. Não se engane. Ninguém quer. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você é um cristão, você vai passar.
Agora, Deus deixou várias coisas na palavra de Deus para a gente saber passar. E ele vai continuar dizendo: não, Senhor, e todos temos provações, todos temos sido provados e disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disso. A igreja que não está sofrendo, escute agora, irmão, olhe bem. A igreja, escute isso aqui. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. E ela não é de Deus. Você agora entende? Pega uma igreja grande, não tem prova, não tem nada, tem alguma coisa errada ali. A igreja aqui sempre terá provas, sempre será testada. Por isso que o irmão Brando diz assim, ó, a igreja que não tem prova, ela não vence, ela não molda os caráter. Os membros nunca vão ser moldados os caráteres. Por quê? Não tem nada. Agora, quando tem prova, vai ser moldado o caráter. Vou dar um exemplo. 12 discípulos. Judas entregou. Pedro foi lá, também negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro era um filho de Deus, ele foi restaurado. Jesus falou assim, estou orando por você, Pedro, porque Satanás está te cirandando. Judas não era assim, porque o próprio Jesus diz assim, ó, vai fazer, porque o Satanás vai entrar e vai fazer o que tem que fazer. Você percebeu? Será que não é prova para Jesus Cristo? É prova. Tanto que quando Judas volta, o que ele fala? Amigo, por que fizesse isso? Agora, essa expressão de amigo é para proteger quem? Judas? Não, para proteger o coração de Cristo, proteger ele, porque ele falou sincero isso, para não ter o quê? Amargura, irmão. Você, irmão, igreja, prepare o que eu vou falar para você. Nunca tenha amargura de ninguém, nunca leve isso para um caso pessoal, nunca. Eles perseguem você porque você ama a palavra de Deus. Porque sabe o que eles estão perseguindo? Não é você, eles estão perseguindo a Deus. Isso é triste de fazer, por quê? Olha só, eles estão me perseguindo porque eu sou bonitinho, porque... Nada disso, irmão. Eles estão perseguindo porque a gente mantém a palavra de Deus. E quando eles perseguem, eles não estão perseguindo a pessoa, eles estão perseguindo o próprio Deus. Aí que está o problema. Por isso que existem padrões na Bíblia para a gente cumprir, irmão. Cuide com... Olha. Vamos para frente. Ele vai dizer assim, ó, a igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus. Hebreus 12, 6 ele usa. Porque o Senhor corrige aqueles que ama, açoita qualquer que recebe como filho. Você aqui está percebendo? Deus te ama. O que ele vai fazer com você? Vai corrigir. E é teu filho, ele vai te açoitar. Para quê? Para aperfeiçoar. Porque nós temos falhas, então somos açoitados. Agora, o que a Escritura vai dizer? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Então existe uma disciplina que está na palavra de Deus, que todos nós somos participantes. Olha só, irmão, todos nós somos participantes porque temos o Espírito Santo, participamos do Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer, da qual todos são feitos participantes. E sois, se não estás assim, se tu não está na disciplina, então você é bastardo e não filho. Agora, o que Jesus está falando aqui? Ele está explicando a questão espiritual, né? Você entendeu? Porque ele colocando uma coisa natural para explicar uma coisa espiritual. Porque todo filho suporta a doutrina. Aqui que está o ponto. Ele sabe de onde veio. Ele sabe que é teu pai. Ele sabe que é Deus que está fazendo isso com ele. Ele sabe que Deus quer melhor ele aperfeiçoado.
Vamos para outra mensagem aqui que o irmão Moro usa. Ele vai usar assim, ó, a comunhão. O que fazemos ao sermos provados? Quando as duras provações vêm, quando dizem que, porque você se separou das coisas do mundo, que você é um fanático religioso, tensão vem, tem que vir e você tem que fazer a escolha, irmão. Irmão, cada vez que tu se aproxima mais de Deus, tem uma coisa que acontece. Cada vez que tu vai buscar mais Deus, eu vou dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou render mais meu tempo a Deus, tem uma coisa que acontece. As provas vêm, as lutas vêm, mas saiba que Cristo está com você, porque há um espírito que jaz nesse mundo, que é contra isso, irmão. Se a gente pudesse, se Deus pudesse abrir os nossos olhos aqui, vocês entenderiam o que é isso. Vocês iam entender o que é. Vocês iam abrir a visão, vocês iam entender o que é a outra dimensão. E ele vai continuar dizendo assim, ó. Você tem que fazer uma escolha. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso, o irmão Brando está falando. Prefiro trilhar em seu caminho. Como Jacó, ter um travesseiro de pedra. Prefiro ser considerado um excêntrico pelo mundo, do que ter todas as riquezas, bênçãos que todo este mundo pudesse oferecer. Porque maior são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro, prata deste mundo. Agora, note, por que é maior? Vamos entender isso. Por que é maior todas as riquezas? Por que toda a riqueza do mundo, as bênçãos de Deus é maior? Você sabe? Olha, vamos usar Gálatas. Bondade. Dinheiro compra? Compra. Será que compra? Longanimidade, você ser longânimo com as pessoas. Compra dinheiro? Então você vai vendo que as coisas de Deus, paz, compra o dinheiro? Alguns dizem que compra a felicidade. Será que compra? Não compra, irmão. Dinheiro não compra felicidade, já vou dizer. Talvez tu tenha mais facilidade em algumas coisas, conforto em alguma coisa, mas você não consegue comprar felicidade para você. A felicidade é um dom de Deus. Aí que eu estou dizendo, todo cristão, por natureza, ele é feliz, porque ele tem a presença de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Enquanto uma pessoa não tem a presença de Deus, ele não é feliz. Vamos para frente, só para você entender o que estou falando. Então, quando viermos às grandes provas, olha só o que o irmão Brando vai dizer. Vai vir as pequenas. Está vindo as pequenas. Cada um aqui já passou, provavelmente, por prova pequena. Talvez outros irmãos já passaram com provas mais difíceis nas suas vidas. Outros talvez não passaram ainda. Mas todos nós passamos por provas. O que eu estou dizendo assim? Vai vir provas maiores. Provas que você vai ter que decidir ficar com a palavra ou ficar com outro. Sabia disso, irmão? Deus quer saber se você ama Ele. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Então, quando vier as grandes provas, Ló caiu em pecado. Ló caiu em pecado. Lembre-se, ele foi da montanha, onde estava Abraão, para a planície. Ele se desviou. O irmão Brando diz assim, ó, ele se desviou. Por quê? Lá na planície era bom. Lá na planície ele se tornou governador. Lá na planície tinha vantagem. Lá na planície as ovelhinhas dele cresciam mais. Lá na planície tinha muita mais tranquilidade. E Abraão, lá em cima? Agora quem, por revelação, entendeu? Abraão chega e diz assim, vem os três homens, ele fala assim, ó, Senhor,
Ló chega os dois anjos lá, senhores. Você está vendo a revelação? Isso nos separa, irmão. Revelação da verdade nos separa. Ló, por isso que o irmão Brana fala assim, ó, Ló era 1 centavo de dólar, Abraão era $1. Precisava de 100 Ló para ser um Abraão. Ele fala isso na mensagem, já pensou? Por quê? Não é por causa do homem, é por causa do entendimento da revelação. Quem ficou com Abraão? O próprio Elohim. Quem desceu lá? Os anjos. Agora aqui tem um ponto, irmão, deixa eu ler essa parte aqui, que é importantíssimo você saber. Por que quando os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, eles cegaram as pessoas? 2 anjos. Você se lembra? 2 anjos desceu, eles quiseram forçar a casa de Abraão, e Abraão ofereceu suas filhas, se lembra? Na escritura foi isso, não é? Oferece as suas filhas. Mas sabe por que acontece isso? Porque para um judeu, irmão, se você foi convidado e entrou na minha casa, eu sou obrigado a cuidar de você em todas as situações. Eu sou responsável por você. É isso que eles entendem. Por isso que ele falou assim, não, tome as minhas filhas. E os anjos cegam. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a mensagem, né? Eu sei que você conhece. Qual foi os 2 anjos da nossa era? Você sabe qual foi os 2 anjos que cegou o povo? Billy Graham e Oral Robson. Você vai dizer, mas como Billy Graham pegou a palavra? Sim. Vê se não cegou. O que Apocalipse fala da nossa era? Ele fala assim, ó, a era de Laodiceia é cega. Por que é cega? Jogou Jesus Cristo para fora. Então, está lá em Apocalipse, se você ler, no capítulo 3 do Apocalipse, você vai dizer assim, ela é pobre, miserável e cega. Tanto que tem um requisito que depois Jesus fala assim, ó, que compre colírio. Você percebeu? Então, o que aconteceu? Esses 2 anjos pregando esse evangelho, e as pessoas não querem receber Cristo, e jogou para fora. O que aconteceu? Cegaram-se. Aqui está o ponto. Agora, aqueles que ouviram essa mensagem de Jesus Cristo, saíram para fora do sistema da era de Laodiceia. Quem estava lá fora, em cima na montanha? Abraão. A noiva está fora desse sistema de igreja. Você começa a entender? Irmão, é tudo um paralelismo. O Velho Testamento mostra a clareza do entendimento do Novo. Vamos para frente aqui então. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. A mensagem é: a face presente do meu ministério. Preste bem atenção. O irmão Brano vai dizer assim, ó, Demas, você sabe quem é Demas? Demas era um homem de Deus que o Paulo batizou, tudo sim, mas só que ele começou a perceber que Paulo ele foi perdendo as coisas, foi ficando com dificuldade, estava gerando problema na vida dele, estava acontecendo um monte de coisa. Ele disse assim, esse homem aí, eu acho que Deus não está com ele não. Vamos escutar isso para você entender. Ele vai dizer assim, ó, Demas diz, eu não me associarei com esse sujeito. Sujeito quem é? Paulo. Com aquele. Ele é somente uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos das denominações. Eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isto fosse tal coisa, eu gostaria de andar. E diretamente após o raciocínio de Bater. Bater é um irmão que diz assim, quando chegar lá no céu, eu pegar o Demas, eu daria uma paulada nele, porque abandonou Paulo. Olha só, vê, porque deixa aquele pobre pequeno sujeito daquela forma, ele devia tê-lo parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo, mas vê, você é sem conhecer o Espírito, sabemos qual é a vontade de Deus, então sabemos a vontade de Deus. Vê,
Agora, mas lá eles os deixaram para naquela condição, ou abandonaram. Todos os haviam abandonado. Paulo fala isso. Todos me abandonaram. Você escutou isso, irmão? Paulo fala isso. O homem que foi o profeta, o apóstolo da era de Efésio. Ele chega assim, ó, na escritura. Todos me abandonaram. Que Deus não tome isso. Escute isso aqui. Eu vou ler isso aqui porque isso aqui é importante nós sabermos, irmão. Sabe por quê? Tem vezes que você pensa, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Você está entendendo? Irmão, Deus usa a palavra de Deus e as ações para separar. Eu quero que você cresça em Cristo. Eu não estou aqui brincando com isso. E nunca vou brincar com isso. Olha aqui, ó. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10. Olha só o que está escrito aqui. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalonicenses. É isso que Paulo fala. No verso 16, escute bem aqui o que ele vai dizer. Ninguém me assistiu nas minhas primeiras defesas. Ninguém assistiu ele. Antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado. Ele quer dizer que isso não seja marcado. Que isso Deus deixe... Mostra, deixa Deus, deixa isso aí. Não conte isso para eles. E olha o que ele vai dizer aqui. Mas o Senhor assistiu-me em fortaleza, para que por mim fosse cumprido a pregação, e todo gentil ouvisse. Fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda mal obra, guardar-me-á para o reino celeste, a quem já glória para todo o sempre. Amém. Você percebeu aqui o que está acontecendo aqui? Agora escute aqui, irmão. Você está aí, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12. Paulo aqui, ele está bravo. Ele está bravo. Sabe por quê, irmão? As pessoas não reconhecer. Tem vezes que você diz, na Bíblia não tem isso, né? Então escute agora. São hebreus. A pergunta de Paulo é assim, são hebreus? Também eu sou. Paulo está dizendo. São israelitas? Também eu sou. São descendência de Abraão? Também eu sou. Paulo está dizendo isso. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele está dizendo, eles são ministros de Cristo? Pedro, Tiago, todos aqueles discípulos, né? Os apóstolos. Mas eu ainda mais. Ele está querendo dizer que ele pregou muito mais. Ele viveu muito mais isso. Olha só onde que ele vai entrar. Em trabalho, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Ele está dizendo que ele foi açoitado mais que os apóstolos. Mais que Pedro, que foi açoitado, muito mais. Sabe por quê? Não estava considerando Paulo. Agora Paulo está falando o que aconteceu com a vida dele. Olha só o que ele vai dizer. Em prisão, muito mais. Pedro ficou preso? Ficou. Mas Paulo ficou muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Escute aí. Olha esse homem. Será que você ia ficar do lado de Paulo mesmo? Olha esse homem, o que está acontecendo com ele. Recebi do judeu 5 vezes, ou 5 quarentena de açoite, menos um.
39 açoite, de novo, 39 açoite, de novo, 39 açoite, de novo, 39 açoite, de novo, 39 açoite. Olha aqui. Mais do que eles. Em prisão, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes foi naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. O que ele está dizendo, irmão? Que ele morreu. Jogaram ele de um penhasco. Ali, a princípio, ele apagou. Ele está dizendo que ele estava no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação. Olha só, os próprios judeus perseguindo quem? Paulo. Em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Paulo pode falar que é falso irmão? Você está entendendo, igreja? Paulo pode falar? Você começou a entender o que eu quero dizer? Eu acho que você está sabendo. Domingo, quando for um culto de ceia, eu gostaria que todos estivessem aqui. Todos. Que eu tenho que falar algumas coisas que são verdades. E eu gostaria de falar para você. Eu fico pensando o quanto esse homem sofreu. E daí tem vezes que as pessoas dizem assim, tá vendo? Porque sofreu porque mereceu. Sofreu porque isso, porque Deus quis mesmo que acontecesse. Vamos ler isso. Escute aqui, ó. Olhe bem. A mesma coisa é hoje. Olha só. O irmão Brano pega e diz assim, ó. A mesma coisa é hoje. Eles procuram dizer que essas provações, essas coisas assim, é o seu Deus procurando lhe aplicar uma punição. Será que Deus estava punindo Paulo? Paulo, chibata. Paulo, preso. Paulo. Oh, meu Deus. É isso que muita gente pensa, irmão. Vou falar aqui porque eu falei em Itajaíma. Vou falar porque está no meu coração e vou falar. Irmãos, muitos pensaram, não quero... Se você pensou, veja, analise isso. Quando o nosso pastor volta a situação dele, muitos pensaram isso. Está sofrendo aí porque... Muitos pensaram. Vamos analisar esse homem aqui então. Você teria esse pastor Paulo nessa situação? Preso, chibatado, enganado, perseguido, fugia da cidade porque queriam matar ele. Vocês queriam isso? Vocês ficariam com esse homem? Escute bem. É triste falar isso, mas é verdade. Mas a gente tem que amadurecer, a gente tem que entender a verdade, porque não é Deus que quer conduzir isso. Mas tem vezes que as pessoas pensam, olha só, eu acho que deve ter algum pecado oculto, é a mesma coisa que aconteceu com Jó. Eu acho que ele deve estar guardando alguma coisa, porque está acontecendo isso tudo com ele. Ele era rico, perdeu isso, ele perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu isso. Deve estar acontecendo alguma coisa com esse homem. Os próprios amigos dele ficou ali, não, vamos lá. Começou, daqui a pouquinho os amigos assim, Jó, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí, Jó. Confessa, Jó. Estamos aqui já um monte de tempo do teu lado. É isso que eu quero mostrar para você, porque o irmão Brano explica isso aqui muito claro. Olha só o que ele vai dizer. Vamos ler de novo. A mesma coisa é hoje. Ele procura lhe dizer que estas provações e coisas assim é o seu Deus que procura lhe aplicar uma punição. Não é isto, o irmão Brano diz. Não é isto. Não, Senhor. É Satanás fazendo isso.
e Deus permitindo para temperá-lo. Você percebeu? A coisa é diferente. Deus permitindo para temperá-lo. O que é temperá-lo? Aperfeiçoar, amadurecer o seu caráter. Então, isso Deus está fazendo, deixando Satanás fazer isso, porque ele sabia que Satanás fazendo isso ia aperfeiçoar, moldar o caráter de Paulo. Não que Deus queria fazer isso, porque se Deus quer fazer isso, qualquer dessa maneira, ele seria um masoquista. Deus só faz alguma coisa para você, irmão, para algum filho de Deus, se é para aperfeiçoá-lo. Se lembre disso, irmão, sempre se lembre disso. Se você está passando uma prova, lembre, se eu estou passando essa prova, eu sou um filho de Deus, eu sei que deve ter algum aperfeiçoamento na minha vida. Se eu estou passando por isso é porque tem alguma coisa que Deus quer que eu seja melhor. Porque quando Jó, você se lembra de Jó? Quando Jó sai daquilo tudo, ele ora para os seus amigos, mudou o cativeiro. E quando muda o cativeiro, Deus vem repreender quem? Os amigos de Jó. Na hora, vem Deus lá, você fez errado. E assim, repreendeu. Na hora. O cativeiro de Jó mudou, os próprios amigos começaram a dar valor, os outros trouxeram mais isso, mas ele tinha o dobro do que começou na sua vida. Então, isso é importante nós entender, porque senão a gente vai cair pensando que Deus é malvado. Que Deus gosta de ver o sofrimento. Que Deus mesmo não está nem aí com você. Então aqui, para temperar, para fazer ver se você está ligado à terra, ou pelos cuidados da terra, ou seus tesouros estão no céu. Pois onde quer que estiver o vosso tesouro, ali estarão também, isso mesmo, o seu coração está onde está o tesouro, o seu tesouro. Não é isso mesmo, irmão? O nosso coração é onde está o tesouro, o que você mais preza, o que você mais quer. Vamos colocar isso em mente, irmão, para você entender o que eu quero dizer. Você quer o Espírito Santo? Ele está aqui. Ele quer dar o Espírito Santo a todos que querem. Ele está aqui para dar o Espírito Santo. Isso é uma coisa que Deus tem prazer fazer. O que ele quer dizer isso? Mas para nós que já estamos subindo e conhecendo a palavra, o que nós está se levando? A adoção. Subimos para um nível de adoção. E adoção, para você entender, você tem que entender o que é adoção. E adoção, você sempre se lembra, irmão Bruno, falando, adoção é aquele filho que cumpre corretamente aquelas vontades do pai, e daí o pai se agrada dele e diz assim, ele vai ser o tutor, vai cuidar da família. O exemplo é Cristo Jesus, mas só que também existem outros filhos de Deus que vai ser adotado, não é só Cristo. Você pode ser um, E é nesse ponto, irmão, porque se você nem sabe o que é adoção, você vai querer ser... Eu não sei o que é isso, vou receber isso? Não tem como. Eu não escutei sobre arrebatamento, mas eu não sei o que é arrebatamento. Não tem como. Você entendeu? Você tem que se alimentar disso, irmão. Alimentar. Você quer vida? Você quer salvação? Deus está aqui para dar salvação. Você quer transformação na sua vida? Quer mudar a sua vida? Você não gosta da sua vida desse Deus? Deus está aqui para mudar a sua vida. Então, Ele está aqui na questão da necessidade nossa. Quando podemos, Senhor, eu peço, Senhor, eu preciso de Ti. Lembra, Senhor, quando entrar no Teu reino de mim. Você percebeu aqui? Será que a gente não tem coragem de falar? Senhor, lembra de mim. Quando entrar no teu reino, de mim. E isso, irmão, você viu como os filhos de Deus são provados? Você viu o que acontece com Paulo aqui?
Daí você diz assim, é só Paulo, irmão Arantes. Daniel, como é que ficou? Boca do leão, né? Quem entregou? Os próprios líderes lá, por ciúme. Sadraque e Mesaque, a mesma situação. Daí você vai vendo que sempre os filhos de Deus lutaram legitimamente, irmão. É uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Lute legitimamente. Como é que é lutar legitimamente? As pessoas falam mal de ti, faça o bem para aquelas pessoas. Você começou a entender? Isso é lutar legitimamente. Quando as pessoas querem falar tal coisa assim, você, não, eu oro por eles. Senhor, eles não estão entendendo. Ajude eles a poder entender. Abrir seu entendimento. Eu estou lutando legitimamente. Porque é isso que Cristo, é isso que Deus ensinou a nós. Lutar legitimamente, saber lutar. Agora, eu não posso usar as mesmas armas deles, que senão eu se torno a mesma coisa que eles. Não posso fazer isso, porque Cristo não fez desse jeito. E eu, como um discípulo de Cristo, e você também, como discípulo de Cristo, não deve fazer assim. Amém? Isso é bom, irmão. Isso é vitamina para os nossos ossos. Então, você lembra quando eu falo para a igreja? Ensina os espíritos, perceba as ações. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou dizendo assim, ensina. Por que que é isso? Por que que age desse jeito? Por que falo assim? Por que conduzo desse jeito? Eu só estou dando um entendimento a você. Eu passei um tempo na minha vida, muito tempo. Talvez isso eu não queria que colocasse na gravação, mas vou falar aqui um pouco só para você entender. Isso é uma coisa familiar meu, que eu tive que esperar muito tempo para depois sentar e dizer assim, viu onde você errou? E daí a pessoa vai poder entender. Porque antes era contra a tua pessoa. Porque não conseguia chegar a esse entendimento. Parecia que era... De repente o pai é mal compreendido, a mãe é mal compreendida. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Daí você, como pai, sofre calado. Sofre ali, até esperar o momento aonde vê que houve um amadurecimento. O que é isso? Está aqui. Daí eu vou entender o que a Escritura vai ensinar e que ensinou para nós essa noite. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha paciência, irmão. Você entendeu? Espere no Senhor. Ore pelas pessoas e tenha paciência. Porque depois da paciência ela se torna o quê? Perfeita. Então é nisso que devemos aprender, né? Nossos irmãos podem vir para frente? Eu fico pensando nessas condições, irmãos, porque a gente podia já estar um pouquinho mais avançado em algumas situações, algumas coisas, e eu gostaria de falar muito sobre a questão de adoções. Isso vai alavancar a igreja, mas só que a gente precisa estar muito firme e ligado entre nós em um só pensamento, em uma só convicção. E eu acho que os momentos estão chegando, irmão. Preste atenção que eu vou falar, os momentos estão chegando, porque quando nós se unirmos e tivermos só no mesmo pensamento, vamos fazer coisas maravilhosas. Vamos estar apoiados um com o outro. Tem pessoas que tu gosta de estar no lado porque elas são para frente. Elas não são negativas. Você sabe quando as pessoas são negativas, como é ruim estar no lado, né? Mas quando as pessoas não são negativas, tu tem prazer de estar. Ela diz assim, ó, não, vai dar certo, não, vai ser bom. Então tu fica feliz com aquilo, porque tu sente um bom espírito nas pessoas, né? É assim que é a palavra de Deus, e é assim que é o Filho de Deus. Mongado? Vamos ao hino número 3.